Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23, nós leremos os capítulos 25 ao 27 do livro de Êxodo. Vamos à leitura? Capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A arca. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. O propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, de largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. O candelabro. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele.
Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas, de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins. As farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e, de igual modo, farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A coberta de peles e as tábuas. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O véu, o reposteiro e as colunas.
Farás também um véu de estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro e para elas fundirás 5 bases de bronze. Capítulo 27. O altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fará levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão de 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.